Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Bom, quando eu vou na consulta, e a gente já percebe toda aquela tensão que os médicos são cobrados, precisam atender um paciente em 15 a 20 minutos, e para ter o histórico do paciente no sistema, eles praticamente não olham nem para você. Então, assim, eles começam a digitar, você começa a falar o que você está passando, eles digitam para ter esse histórico no sistema. É frio, né? Para uma situação que a gente está lá do quê? De saúde, que é quando tem que ter mais conforto. Situação familiar? Pois é. Esse é um depoimento real de uma senhora de São Paulo que faz consultas frequentes usando um plano de saúde. Mas essa percepção não é só dela. Uma pesquisa recente revelou que 9 em cada 10 pacientes já saíram de uma consulta sem se sentir ouvidos. E o curioso é que a tecnologia, que muita gente achava que ia afastar o médico e o paciente, agora começa a fazer o contrário, ajuda a aproximar. E para entender essa virada, eu vou conversar hoje com o Felipe Loures, médico e cofundador da Voa Health, uma startup que usa inteligência artificial para devolver o tempo e a escuta dentro do consultório. Felipe, seja bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Olá, Edu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Para começar, me conta o que você achou desse depoimento, que eu sei que você escutou aí. Pois é, Edu, é um depoimento, infelizmente, muito comum, né? Eu vivi isso durante um bom tempo, né? Enquanto eu atendia pacientes. E é exatamente isso, né? O momento da consulta, que é um momento para ser de conexão, ele acaba tendo a atenção do médico acaba sendo roubada ali pelo prontuário eletrônico, pelas burocracias, e o paciente sente, né? O paciente percebe isso, porque eu falo que assim, o paciente, quando ele marca uma consulta, o mínimo que ele espera é a atenção do profissional que vai atendê-lo, né? Pois é, você sabe que esse tipo de experiência é muito comum, né? Eu também participo muito de consultas, né? Tenho 3 filhos, então eu vou a muito consulta, não só para mim. E acontece também com quem é atendido na rede pública, né? Obviamente consultórios particulares, mas você sabe que do outro lado, imagino que tem um médico exausto, sobrecarregado, né? Fazendo 10, 12 consultas, até mais, por dia. O que está acontecendo, afinal, Felipe? Onde que foi que essa relação médico-paciente se perdeu? Edu, quando a gente está na faculdade de medicina, a gente não se prepara, a gente não estuda, a gente não passa todo esse tempo, né, aprendendo, e a gente não vira médico para preencher papelada, sabe? Não é essa a nossa expectativa quando a gente está estudando. Mas o que acontece é que a gente tem uma responsabilidade legal, né? E a gente precisa preencher, a gente precisa registrar o que acontece na consulta, tanto para a gente ter, né, elementos nas próximas consultas para a gente pensar e resgatar aquele raciocínio clínico, quanto por uma questão de necessidade de manter o registro do que foi feito realmente durante aquela consulta, né? E acaba que isso nos divide, né, com a atenção com o paciente, e acaba virando essa corrida assim, contra o relógio, né? Então, a gente vê o paciente acumulando na sala de espera, né? Acabei de atender o paciente, agora eu tenho que escrever no prontuário, porque senão eu esqueço, e aí fica essa coisa e vai, o trabalho burocrático, ele vai nos consumindo e nos atropelando durante a rotina, né? Eu vejo que essa conexão, assim, ela se perde justamente quando a gente precisa dividir a nossa atenção entre cuidar de uma pessoa e fazer os registros, escrever e digitar. É isso. Às vezes o médico está ali, mas está olhando para o teclado, né, ou para a tela, e é curioso, porque ele só está fazendo algo fundamental, né, que é o registro de tudo, que é super importante, né? Mas, assim, no olhar do paciente que está do outro lado da mesa, dá aquela sensação de que ele foi esquecido, né? Às vezes passa lá um tempo escrevendo, olhando, anotando, e a gente esperando, né? É interessante que, assim, nenhum dos dois quer isso, né? Nem o médico, nem o paciente querem isso. É o tempo que estrangula. É o tempo, porque eu tenho, sei lá, 20 minutos para atender um paciente.
nesses 20 minutos eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que elaborar minhas hipóteses, tirar, né, pegar mais informações com o paciente, tenho que fazer todos os, né, as prescrições, pedido de exame, tudo isso, explicar tudo para o paciente de forma clara e ainda fazer todo esse registro. Então, acaba que é muita atividade para um tempo que normalmente é curto. A gente sabe que existe essa pressão sobre a agenda do médico, né? Sem dúvida, ainda mais no caso de médicos de convênio ou médicos, né, acho que até da parte pública, que tem que atender muita gente, né, no dia. Então o problema realmente não é falta de empatia, é falta de tempo mesmo, é isso. Acaba que parece que é uma falta de empatia, né? Mas que, na verdade, a empatia, a atenção, né, ela demanda tempo, né? Construir vínculo demanda tempo, né? Então, a gente acaba não tendo essa oportunidade e o paciente, com toda razão, do outro lado, ele entende isso como às vezes, uma ausência de empatia. Mas, na verdade, é porque não tem como executar tantas tarefas, ou não tinha, né, como executar tantas tarefas no tempo de uma consulta. Acho que a gente conseguiu delinear a problemática de maneira muito clara, né? E é por isso que a gente decidiu conversar aqui com você hoje, para entender melhor como que funciona a solução de vocês, que usa a inteligência artificial, como apoio numa consulta. O que a VOA propõe, de fato? Bom, o que a VOA faz, ela executa tarefas que o médico teria que executar durante uma consulta. A princípio, ela escuta, né, entre aspas, toda a conversa entre o médico e o paciente, e pode ter ali acompanhantes, eles podem conversar coisas que são também alheias ali a uma consulta médica, como falar de, não sei, futebol, do tempo, do clima, e também pode dar inputs ali em PDF, em imagens, né, de exames, por exemplo. A VOA vai consolidar tudo isso em um registro muito bem escrito, em termos técnicos, muito rapidamente, né, em menos de 10 segundos o documento fica pronto. Então, a inteligência artificial, ela tem essa capacidade de escrever para o médico de uma forma muito, muito eficiente, enquanto isso o médico dedica o tempo a cuidar e conversar com o paciente. Né? Que bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se o médico tivesse uma secretária invisível, anotando tudo para ele poder simplesmente estar ali, tá presente, prestando atenção, olho no olho. É isso. Eu acho que é mais do que uma secretária invisível, porque além de escrever para o médico, né, a gente tem o Charcot também ali dentro da VOA, que ele pode tirar dúvidas, né, sobre aquele caso clínico. Então, ele acabou de atender um paciente que está, não sei, com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, ele pode tirar dúvidas sobre aquele caso clínico, né? Então, a gente traz ali um chat dentro da VOA que tem várias referências, né? Então, ele tem uma base de conhecimento clínico curada que ele vai utilizar para responder aquelas perguntas e também para executar tarefas. Eu posso pedir ele para, por exemplo, fazer uma justificativa para eu enviar para o convênio de por que eu pedi aquele exame complementar, né, com base na DUT, enfim. E aí, o Charcot, ele traz justamente esse complemento, né? Então, eu atendi o paciente, né? O que mais que o médico faz dentro da consulta? Ele emite vários documentos, né? Não só a anamnese, então, na VOA você pode ali emitir relatórios, né? Laudos, e ele também precisa desse apoio para criar outros documentos, criar outros textos, tirar dúvidas, né, preencher ali, às vezes, algum gap no raciocínio clínico. E, então, eu diria que, além de uma secretária invisível, a VOA é como se fosse um preceptor, né, que nos acompanha ali dentro do consultório o tempo todo, e que, além de escrever para a gente, ele pode gerar documentos, tirar dúvidas, enfim, fazer várias ações em cima daquele caso clínico ali que a gente está atendendo. Muito legal, muito bacana. Para a gente colocar agora, assim, quantificável, né, de maneira quantificável, quanto tempo, de fato, o médico e o paciente ganham na prática, assim, numa consulta? Edu, em média, 7 a 10 minutos, tá, por consulta, e o que a gente tem visto aqui na VOA e metrificado aqui na VOA está em linha com o que a literatura tem trazido e tem mostrado também, tá?
E aí você vê que isso é por consulta, mas quando a gente multiplica, né, isso 20, 30 vezes por dia, durante um mês, e tanta gente... a Voa, assim, a gente já economizou mais de 100 mil horas de digitação médica. Então, que legal! É um volume já muito alto e é um tempo que esses colegas dedicaram para cuidar mais e melhor dos pacientes, né? Isso que a gente vê que é o nosso impacto. Ou seja, né, a tecnologia que não rouba o tempo, ela devolve presença, né? E do lado do paciente, imagino que o impacto seja imediato, né? Porque, convenhamos, nada substitui a sensação de ser ouvido de verdade, né? O olho no olho, o médico ali presente, né? É legal isso, Edu, porque os próprios médicos trazem para a gente, né, os clientes, eles falam, cara, comecei a atender com a Voa hoje e, poxa, os pacientes já falaram, assim, você não está olhando para o teclado, você não está... E isso acontece, assim, direto, sabe? E isso, né, tem uma cascata de consequências positivas, vamos dizer assim, né? Então, se eu me conecto mais com o meu paciente, eu tenho ali uma oportunidade de fazer um diagnóstico melhor, né? Ainda mais com o apoio da IA ali dentro da consulta também, para tirar dúvidas e para executar todas essas tarefas. Eu fazendo um diagnóstico melhor, com um vínculo melhor, a chance, né, a probabilidade de engajamento desse paciente também aumenta, né? Então aumenta a chance desse paciente melhorar. Então a gente vê que é uma sequência de valor que vai sendo gerado quando a gente libera o médico para fazer o que ele precisa fazer e o que ele se formou para fazer, e a gente deixa a máquina fazer aquilo que é repetitivo e que é padronizável, né? A gente divide bem as tarefas e o cuidado, então, ele se torna muito mais humano, muito mais presente. E é isso, hoje a gente já tem números grandes, assim, já são mais de 80 mil médicos cadastrados na Voa, já temos... Olha só. Já estamos batendo aí 200 mil consultas por mês pela nossa IA. E aí, todas as especialidades, não tem uma específica aqui, nesse caso? Todas as especialidades. Assim, vários casos de uso possíveis. E assim, é uma transformação que é sem volta, tá, Edu? A gente tem visto isso, escutado muito isso do nosso cliente também. Eu tenho uma dúvida aqui que quando a gente começou a falar, médico, ele é muito reticente a novidades, assim, né? Ser o early adopter, né? Ser o primeiro cara que coloca ali e tal. E é legal, é muito bacana quando a gente vê uma tecnologia que vira ponte, né? Não necessariamente uma barreira. Mas, né, a gente sabe que mudar a cultura é sempre um desafio muito grande, às vezes muito maior do que só a gente pensar numa estratégia, no produto. Como que tem sido a reação dos médicos quando conhecem a solução? Bom, Edu, o que acontece, cara? Os médicos, eles historicamente, eles foram subservidos de boas soluções digitais, tanto que a gente vê que, né, isso gerou vários problemas, né? Então o médico, ele é realmente muito reticente. Mas quando ele sai da inércia e testa, tem essa experiência, é muito rápido, né? Poxa, em 5 minutos ele cria a conta, já está ali usando e já pode usar numa consulta. Isso também, esse time to value que a gente chama, né? Ou seja, o tempo até ele perceber o valor da solução é muito curto e o valor é muito alto. E quando ele entende ali que, poxa, eu não preciso mais digitar, e aí ele vê o tanto que isso... Porque às vezes a gente normaliza, né? A gente faz aquilo com tanta frequência de digitar e conversar com o paciente ao mesmo tempo que a gente normaliza e não consegue nem conceber como seria uma consulta sem isso, né? Sem o teclado entre eu e o paciente. Claro. E aí quando ele vê, cara, quando ele percebe isso, realmente é algo que eles custam até acreditar, assim, sabe? Poxa, será que é isso mesmo? Então... mas aqui tem muito do produto também, tá, Edu? Então, assim, não é simplesmente ter uma solução que faça isso, é a forma como faz isso. O médico, ele precisa de produtos que sejam muito fáceis de utilizar e que gerem resultados impressionantes. Um resultado mediano não é suficiente para o médico topar bater o carimbo dele ali, né? Legal, bom saber isso. Interessante, né, porque... Você fala de um jeito, né, da pessoa que fundou o business, trouxe o produto, então aquela paixão no olho, aquele brilho no olho que é muito legal. E interessante, porque eu sempre fiquei pensando na reação do paciente, né? Mas quando você traz o impacto que tem no médico, né, o ahá do médico também é muito legal. É muito ver
é muito legal ver como, né, como produz esse impacto nos dois. Muito, muito bacana. E a solução de vocês, Felipe, é baseada em Voice AI, né? Você acha que isso é uma tendência que chegou para ficar? Assim, essa semana passada, em um evento, falamos sobre Voice AI e tendências na saúde, porque, assim, a comunicação por voz sempre foi a mais eficiente, né? A gente se comunica por fala há 135 mil anos, aproximadamente. E a escrita, ela surgiu ali coisa de 4 mil antes de Cristo, né? Então tem 6 mil anos. Vai. A fala, ela moldou a nossa espécie, né? E acaba que, assim, a gente usou muito a escrita e usa muito a escrita para documentar, para formalizar, mas para comunicar, a escrita não é a melhor forma, né? E a saúde, a gente tem uma parte aqui que é documentação, ok? Que é deixar registrado, tá? Mas a gente tem uma grande parte também que é comunicar de forma verbal. Então, por exemplo, uma receita médica, né? Cara, quantos pacientes não sabem ler, né? Não são letrados, né? E aquela receita para eles significa muito pouco, para não dizer nada, né? Porque ele não consegue entender o que está na mão. Mas se for um áudio, sim, ele consegue entender perfeitamente. Né? Então, tem vários exemplos aqui que a gente pode utilizar, né? O Brasil é um país que manda 4 vezes mais áudio de WhatsApp do que os demais países. Então, assim, a gente tem um comportamento muito peculiar, né? Então, para o Brasil é algo que eu vejo que faz muito sentido, principalmente nessa comunicação com o paciente, nessa comunicação assíncrona com o paciente. Eu acho que Voice AI vai assumir um papel muito importante aqui para marcar consulta, marcar exames, tirar dúvidas sobre uma receita ou, enfim, quando que eu tenho que retornar na consulta. Acho que toda essa interface, a gente vai ver muito rapidamente essa interface conversacional assumir um protagonismo e redefinir realmente o setor da saúde. Tá? Concordo. A gente já vê isso também em outras áreas, começando, né, nos seus primórdios, mas eu acho que vai evoluir muito rápido, não tenha dúvida que vai ter adoções aí que a gente nem imagina. E falando nisso, para a gente fechar, Felipe, uma pergunta, para onde vai o Voa Saúde? Qual que é o futuro, né, a visão de vocês para essa empresa, para esse produto? Tá, então a gente vê aqui, Edu, o seguinte, a gente se especializou bastante nessa parte da voz, né, da transcrição e do registro da documentação clínica, porque daqui saem os eventos que os pacientes precisam realizar ao longo de sua jornada, certo? Então, eu preciso ter isso aqui muito, muito, com uma acurácia muito boa para a gente partir para o que a gente chama de downstream tasks. Né? Então, se a gente está apoiando hoje o médico dentro da consulta, a gente vai passar a apoiá-lo também fora da consulta. Como? Garantindo que o paciente execute ali tudo que está previsto no plano de cuidado, né? Garantindo que esse paciente que, por exemplo, precisa retornar daqui um mês, que ele faça esse retorno, né? Então, sendo essa interface que vai estar ali entre o médico, o serviço e o paciente, gerando valor justamente através da facilitação dessa comunicação. Tá? Então, a gente já está indo agora, no próximo ano, em 2026, para uma terceira versão da Voa, que já vai ter uma carinha de plataforma, então a gente já vai estar ali abertos para soluções, né, que busquem gerar valor dentro do nosso ecossistema aqui de clientes e de parceiros, porque a nossa visão é realmente nessa interface entre paciente e prestadores e serviços de saúde, a gente construiu uma camada de valor aqui baseada em inteligência artificial, em agentes de IA, que vai tornar toda a jornada dos dois lados muito mais fluida, muito mais fácil e muito mais focada no que a gente precisa, que é resultados de maior impacto e resultados de saúde positivos aí para toda a sociedade. Tá? Então, a gente vem trabalhando bem forte nessa V3. Ano que vem vai ser um ano de muito lançamento, muita coisa boa, muita novidade vindo por aí. Que bacana, te felicito. Uma visão bem clara e pelo jeito o produto já está voando mesmo, assim como o nome diz.
E para fechar, Felipe, a gente vai para um quadro agora, que é uma tradição aqui no Oxigenando, que é o nosso papo rápido, né? A ideia é uma ideia simples, perguntas curtas, respostas curtas, para a gente conhecer você um pouquinho melhor. Tá preparado? Bora. Felipe, o que você tem feito para cuidar da sua saúde? Boa. Tenho feito atividade física, menos do que eu deveria, confesso. Eu estou fazendo 2 a 3 vezes por semana. Meditação, eu sou adepto de práticas de meditação. Você consegue fazer isso diariamente ou não? Consigo diariamente, já faz um bom tempo. Pela manhã? À noite? Pela manhã. Sempre pela manhã. E alimentação é algo que assim, a gente já tem de cultura aqui em casa, de manter uma boa dieta. E, cara, eu faço também um escape, assim, mais ou menos de 15 em 15 dias eu saio durante um dia para dar uma pescada, meu hobby, assim, eu adoro pescar. Que delícia, que delícia. Eu vou aqui pertinho, tenho o meu lugarzinho lá para pescar, não pega celular nem nada, então... Que delícia, desliga isolado, mesmo. Desligo mesmo. Que bom, que bom. E como a gente falou muito em escuta nessa conversa, eu queria saber se você anda escutando, o que você anda escutando ultimamente? Pode ser uma música, um podcast, um conteúdo, um filme, uma série? Legal. Eu escuto muita música brasileira, assim, e eu gosto muito de música instrumental também para trabalhar e para concentrar. Então, bacana. Cara, podcast, eu acompanho, eu gosto de acompanhar o Sunday Drops, do Lucas Abreu, sobre empreendedorismo, negócios. E, cara, filme, eu confesso que eu tô vendo pouco, assim, filmes, séries, eu tenho visto bem menos do que eu via antes. Porque acaba que chega no final. Não dá para ter tempo para fazer tudo também, né? Não dá. Legal. Mas é isso. Eu sou um fã, assim, de música, adoro. Então, o tempo inteiro, assim, se eu não estou em reunião, se eu não estou gravando algo, eu estou escutando música. Então, meu trabalho o tempo inteiro é com fone e com alguma coisa rolando aí que me ajuda a concentrar, sabe? Legal. Uma vida com uma trilha sonora no fundo. Nada melhor. E se você tivesse o poder, Felipe, de adquirir uma habilidade imediatamente, qual que você escolheria? Jogar tênis. Eu queria demais jogar tênis, cara. Cara, eu adoro tênis, cara, adoro. É um esporte que eu assisto, acompanho, tudo, só que eu sou uma negação no tênis. Então, é uma frustração que eu tenho. Não sou uma negação, eu consigo trocar uma bolinha ali, alguma coisa ou outra, mas eu fui tentar aprender depois de mais velho, então acabou que eu não consegui ter aquela base, né? Então, quando eu vejo esse pessoal que tem uma base, consegue bater bem na bolinha, eu adoro assim, ficar assistindo. É um esporte que eu gosto muito de acompanhar, mas quando eu vou jogar, não consigo muito. Então, eu queria sim. E a gente tem uma base de ouvintes aqui bem fiel, grande, que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão começando o seu primeiro emprego, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta muito... Acho que ela considera muito, né, esse público, que é, se você, né, Felipe Loures, de hoje, encontrasse o jovem Felipe, começando a carreira, indo, né, seus primeiros momentos, o que você diria para ele? Boa ainda. Eu diria para ele não dar ouvidos aos pessimistas, sabe? Uma das coisas que eu passei muito, assim, é disso, assim, de escutar conselhos muito pessimistas, colocando riscos onde não havia, e às vezes isso me colocava, me balançava, assim, na busca dos meus sonhos, sabe? Dos meus ideais. Acabou que eu continuei, eu não desisti, mas poderia ter desistido, tá? Se eu tivesse dado um pouco mais de ouvido. E eu acho que assim, a gente tem que saber ponderar muito os riscos e entender assim, cara, é um risco que vai me ferir de morte, né? Seja na vida pessoal, real, seja para uma empresa, para uma iniciativa. E se não for, mandar ficha, tocar para frente, porque acreditar no que a gente quer perseguir, né? Ter uma visão, ter um sonho grande e perseguir isso, dá muito sentido para a nossa vida. As coisas vão fluindo e muito daquilo que a gente acaba ansiando e às vezes prevendo que pode dar errado, pode ser assim, pode ser assado, nem acontece, sabe? Chega sequer a passar perto daquilo.
queria deixar isso assim para o pessoal também não desistir mesmo, sabe? Quando escutar às vezes um conselho, algo assim, pondera, sabe? Não pensa que aquilo é o fim, que aquilo é algo que vai te definir no futuro, tá? Que quem vai te definir, na verdade, é você e seus atos, né? Dr. Felipe Loures é médico e fundador da Voa Health, plataforma inovadora que chega com a aplicação da Voice AI na saúde para transformar a tradicional consulta médica. Felipe, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Edu. Obrigado aos ouvintes. Um abraço. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.